em uma parceria do Herança Zafo 2.0 com o Jornal do Batuqueiro e com o projeto Cantigas de Despedida de Pai Teixeirinha de Oxalá, estamos começando nosso primeiro In Memória. Eu sou o Pai Kleber de Ogum e o propósito desse projeto é fomentar a cultura batuqueira através do legado de grandes sacerdotes que deixaram os seus nomes gravados na história do batuque gaúcho. E eu já convido você que está aí me assistindo a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Recadinho dado, pedido feito. Roda a vinheta. Ele nasceu em 15 de julho de 1930 na cidade de Porto Alegre e foi registrado como Henrique Casemiro Rocha Fraga, mas ficou eternizado na história do batuque gaúcho como Pai Henrique de Oxum Pandá Olobomi. Filho de Dona Djanira Rocha Fraga e do intendente de polícia Honorival Fraga, pai Honorival de Xangô, Pai Henrique foi criado pela sua avó paterna, e quando contava com 8 anos de vida, foi entregue por esta para ser criado por mãe Palmira de Oxum Pandá, sua madrasta. Pai Henrique foi, é e sempre será um dos grandes baluartes não só da cabinda, mas do batuque gaúcho. E é sim uma verdadeira lenda viva ainda nos tempos de agora. Quando nós falamos de Batuque do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma religião que nasceu sem nenhuma pretensão de crescimento aqui no Rio Grande, aqui no estado gaúcho. A partir de um culto que foi trazido, segundo historiadores, foi trazido do Recife, foi trazido do Pernambuco, e com uma origem nagô. Com o estabelecimento do Batuque do Rio Grande do Sul, por volta de 1833, começou a se observar a nuance de algumas tradições trazidas pelos escravizados da África, que passou a se denominar lados ou nações. E aí se via, assim, nuances de culto do Ijexá, do Oió, do Jeje, que nós sabemos que não é um país africano, mas é um conglomerado de povos, povos guerreiros, povos nômades, né? E posteriormente a Cabinda chegando ao Rio Grande do Sul. Mas nessa não pretensão de enraizamento desse culto, que começa com uma simplicidade de pós-escravizados, nós observamos que em determinado momento, determinados nomes começaram a se destacar no enraizamento dessas tradições que foram se mostrando, e uma delas foi a Cabinda. Então, o pai Henrique, que foi um dos grandes missionários da Cabinda, ele recebeu da Mãe Oxum, ele recebeu dos orixás essa missão de desenvolver aqui no Rio Grande do Sul o nome da tradição da nação de Cabinda. É evidente que nós tivemos nomes de expressão na nação Cabinda, conforme os nossos historiadores e os nossos mais velhos da religião nos dizem, como Pai Valdemar, como Mãe Otília, como Mãe Palmira e outros tantos, mas nós tivemos uma expansão muito grande no nome de Pai Henrique de Oxum. Então, o Pai Henrique, como eu disse, ele foi um missionário, ele foi escolhido pelos orixás para, através da sua personalidade forte, do seu pensamento correto em lidar com a religião, e no conhecimento que ele obteve através também dos seus antepassados, dos seus ancestrais, de implantar esse culto que naquela época era novo. Porque nós sabemos que há uns anos atrás, a moda, entre aspas, era ser oió. Cabinda é a moda dos anos 2000 para frente, né? Hoje as pessoas querem ser cabinda, mas naquela época não era assim. E o pai Henrique conseguiu rasgar esse véu
da tradição exclusiva de um Oió, de um Jejexá, ou até mesmo do Jeje, e conseguiu, como eu disse, através do seu temperamento forte, da sua forma correta de conduzir os rituais da sua casa, da sua tradição, da sua ancestralidade, ele conseguiu impor, ele conseguiu semear as raízes da cabinda que se fortaleceram até os dias de hoje. No meio cabindeiro, a gente tem lido essa expressão de que quando a raiz é forte, nada desconstrói, nada derruba. E eu acho que o pai Henrique, ele conseguiu colocar essa semente numa terra fértil e deixar descendentes, deixar ramificações do seu axé em todos os quadrantes do nosso estado e além fronteiras, fazendo com que a cabinda hoje seja a nação mais procurada, com certeza, estatisticamente, pela maioria dos religiosos. Eu conheci pai Henrique em 1958 e como hoje tem que se provar tudo, eu tenho provas. Eu tenho Mãe Cirleizinha de Oxum, feita pelo pai Pirica, onde nos conhecemos em 58 na Ingá. Teve acontecido nesse batuque que foi marcante. Isso me chamou a atenção pela pessoa que ele era. Uma das Oxuns mais lindas que teve, porque antigamente tinha os santos bonitos pela sua hierarquia. Hoje talvez seja uma concorrência. Aqui dança melhor, que faz melhor. Não, naquele tempo, o santo ele aprendia com o passar dos anos e ficava bonito. O santo não tem que ser bonito, ele tem que ter a sua essência. E era o que ela tinha, muita essência. E um dos precursores do Egum teve, lógico, antes ele sempre teve o melhor antes do melhor. Eu não me julgo melhor e nem ícone. Ícone para eu, os que morreram, os que fizeram, morando nas suas casas pobres, mas com fundamentos, com essência, com veracidade das coisas, no conhecimento, no fazer. E quanto à questão de Egum, pai Henrique era catedrático. Ele sabia mexer, ainda mais quando lidasse ao fazer sambirá, que hoje falo em sambirá como se fosse comprar feijão no mercado. A gente tinha fundamento de sambirá e saber fazer o fundamento de sambirá, ao qual foi passado para ele, era seu Henrique. Não dá para se dizer que o pai Henrique era daqueles que levantava um morto e derrubava um vivo. Até seria pejorativo, mas não. O pai Henrique sabia fazer o culto ao Egum. O pai Henrique era profissional, sabia o que fazia. Tem coisas que não se pode falar, que foi ficado para trás. Pai Henrique, se eu disser que foi meu amigo, eu minto, porque eu fui na casa deles várias vezes, batuque, ali no Sarandi, fui batuque na Glória, Medianeira, um homem sério, enérgico, ríspido, doava a religião, a gente vendo assim, um louvor e passando aquele ato de nossas fés. Cabinda, cabineiro, eu sou da Cabinda, há 49 anos que eu estou na mão do pai Romário, eu não vi essas coisas que falo hoje. Realmente citavam que o pessoal de Cabinda, que Cabinda tem Egum, era Cabinda. Eu vi uma vez falar na casa do pai Ivo, que dizia Cabinda é esquadrão da morte. Jeje, Oió é esquadrão da vida. Porque a Cabinda fazia de dia, pagava de noite. Mas isso não é a nação, isso é as pessoas que praticavam. Então, quer dizer que judiaria em qualquer lado, até no catiço faz. Eu acho assim, hoje é líder, é ícone, não sei o quê. Mas se hoje, esses ditados que diz hoje, isso foi para ele. Para mim, foi um homem maravilhoso, exemplo.
todos os filhos, netos dele de santo eu conheci, me dei, fui amigo, bastante pessoas, que eu era muito amigo do Mário Carrocinha. Mário Carrocinha fez Pai Nazário, que foi uma celebridade. Então, o axé do Pai Henrique é maravilhoso. Eu conheço várias pessoas que eu não lembro o nome agora, umas poucos vivos e outros que já foram embora, gente decente. Não vi nunca nada disso, desabonado. Eu estou na Nação Cabinda, 49 anos de axé de Pai Romário, e sou grato, não desguspo no prato de ninguém, não falo de nação nenhuma, acho que como dizia Pai Henrique, Pai Cleo, e até Pai Romário. A pessoa tem que louvar e idolatrar a nação que está. Não adianta tu estar no Ió fazendo coisa de cabina, não adianta tu estar nos dias. Que mito hoje, cada um, eles dizem que é da nação tal, e a gente está vendo, cada um tem. Se não tem o Lodê, se não tem o orixá identificado, a cabina, ela está sendo misturada. E a cabina pura é muito bonita. Então, eu acho e penso e tenho certeza. Pai Henrique foi um monstro sagrado dentro do axé, porque a mão dele, tudo que ele fazia, ele deixou. Plantou, ele foi, mas deixou um axé maravilhoso para netos, bisnetos, pessoas que hoje eu encontro e vejo. Estou na nação do Pai Henrique. Então, o que eu posso dizer? Esse homem foi iluminado. Pai Henrique foi uma pessoa muito polêmica e um sacerdote muito rígido, mas também era dono de um coração generoso, que só quem o conheceu sabe de verdade. Foi um sacerdote muito sábio e um grande conhecedor dos fundamentos do batuque, além de um dos maiores conhecedores dos preceitos aos eguns e aos temidos anjos. Sem soma de dúvidas, conhecia como ninguém os dois lados da moeda, se é que os senhores me entendem. Pai Henrique ajudou muita gente e fez muitos orixás. E ele gostava de sempre testar esses orixás diante de todos os visitantes em dias de festa na sua casa, para mostrar a todos que ali, na casa dele, tinha orixá de verdade, não tinha vento. Pai Henrique de Oxum foi portador de uma mediunidade belíssima, e com a manifestação de um orixá fantástico, que era a Mãe Oxum, e que, inclusive, o que ela dizia, as pessoas esperavam para acontecer, porque era questão de dias, né? Então, a gente, para falar de Pai Henrique de Oxum, só se pode enaltecer. Evidentemente, como sempre no meio batuqueiro, existiam pessoas que o amavam, existiam pessoas que nem tanto, mas ninguém pode negar que o seu axé era fundamentado em cima de seriedade, de responsabilidade e o principal de tudo, verdade. Pai Henrique disseminou no meio batuqueiro alguma coisa que em determinado momento impôs a verdade ao batuque, porque as provas bem radicais que ele fazia da veracidade das manifestações das ocupações eram inquestionáveis, e ali se percebia orixás verdadeiros, se percebia orixás de credibilidade, orixás puros, como se diz, né? É evidente que nos dias de hoje, com as leis constitucionais que o Brasil nos impõe, já não se pode mais usar esse mesmo tipo de comportamento ritual dentro das nossas liturgias, mas na sua época o Pai Henrique de Oxum se tornou conhecido também pelas provas de veracidade de transe que fazia e que comprovava aí a manifestação de orixás muito verdadeiros, como eu disse. Eu tive uma desavença por causa de uma visita na casa da minha mãe, na Santa Isabel. Eu não posso citar os santos, pessoas estão vivas. Então, teve uma desavença com essa pessoa e eu me senti muito magoado. Eu me retirei da casa e fui procurar os mestres. Eu nunca procurei lado, não se diz lado. Lado é o lado direito e o lado esquerdo. Nem procurar nação. Eu fui procurar pessoas que faziam religião. Eu fui procurar o Pai Adão do Bará, éramos amigos. Fui procurar o Zé da Saia, éramos amigos. Fui procurar o Pai Pirica de Xangô, nós éramos amigos.
E não nos acertamos conversando, sem o jogar. Eu me lembrei que eu tinha um amigo na Glória, que ele veio para cá em 66 para a Glória. Vai ter várias passagens em lugares. E eu vim jogar com ele. E ele disse que meu pai queria vir para cá. Como eu o respeitava, tinha um carinho por ele, porque éramos amigos, eu resolvi vir em janeiro para cá. Tenho uma irmã minha, Marlene Xangô, que veio em fevereiro de 74. E foi terrível, porque em janeiro aqui o pai fazia quinzenas de fogo. Ele fazia uma quinzena e experimentava os santos dele, sem necessidade, né? Porque já tinha passado horrores. Como eu vi tudo aquilo, eu fiquei apavorado e achei que eu estava na casa errada. E me afastei. Mas, como diz o ditado, bom filho a casa torna, e eu estou aqui, 50 anos. 20 com ele vivo e mais os 30 com ele morto. São 50 anos. Olha, de feitiço a gente não pode provar, né? Não tem prova. Mas a rigidez e o temperamento que ele impunha à nação dele, não é uma legião de filhos que hoje os filhos não respeitam o pai de santo, mãe de santo. Ele se fez respeitar pela rigidez, pelo temperamento forte e cultuar uma cabinda pura, sem mistura. Ele veio da Palmira, nasceu dentro da nação cabinda e morreu cabineiro. Então, o gênio, dizem que ele fazia isso e acontecia. Eu não posso dizer porque eu não vi. Mas a gente via muitas histórias, umas verdadeiras, outras aumentadas. Ele se fez respeitar pelo axé que tinha. Falo, hoje eu não posso falar, diz que tal de anjo, não sei o que. Então, isso é o que a história conta. Isso também se viu muita coisa, mas o que tu vê, não pode provar. Mas sei que ele era um homem fabuloso, tanto para os dois lados, como também para erguer e levantar a vida das pessoas. Eu não vi duas, eu vi várias, não sei quantas nessa minha trajetória. Eu estou com 58 anos de Brasília, e o que eu vi sempre falar da mão dele e do axé. É o que eu posso dizer. A gente não pode falar aquilo que a gente ouve e não sabe. Pai Henrique teve 5 filhos de criação quando morou na Vila Ingá, atual Jardim Sabará, em Porto Alegre. No auge do seu sacerdócio, ele chegou a ter 5.000 filhos de santo. Ele foi pronto aos 8 anos de idade por mãe Palmira de Oxum, sua madrasta, e mãe de santo, sua única mãe de santo. E ele se tornou sacerdote aos 14 anos de idade, quando fez a obrigação de Ana Rolina Gomes, mãe Carola de Oxum, de quem ele sempre falou com muito carinho e afeto, por quem tinha um grande amor. O pai Henrique sempre fez grandes festas para a mãe Oxum. Seus batuques eram lindos e inesquecíveis. O principal deles era no dia 15 de julho, quando comemorava o aniversário de Mãe Oxum, Pandá Olobomi. Se estivesse vivo, agora, em 2025, Pai Henrique faria 93 anos de vida e Mãe Oxum estaria completando 85 de vasilha. Por falar em Mãe Oxum, todos os que estão vivos e conviveram com Pai Henrique são unânimes em dizer que em raríssimas vezes se viu em terra um orixá tão lindo e tão verdadeiro. Pai Henrique faleceu em 1º de agosto de 1993 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, às 11h05 da manhã, por causa de um choque cardiogênico e de uma insuficiência cardíaca nível 4, e foi sepultado no cemitério São Miguel e Almas, também na capital. Ele tinha 63 anos quando retornou à massa de origem. O dia do falecimento do pai, ele teve uns probleminhas. A Oxum, em maio,
ela tinha que dar fala para Oxum da mãe Julinha, que já partiu, que era a madrinha dele, foi filha do seu Romário. A mãe Julinha era uma pessoa assim fantástica, ela era facultada, eu não me recordo em quê. Uma mulher, uma classe, aqui na Bom Jesus. E eu tinha um batuque em Pelotas para ir, o pai queria que eu fosse com ele na fala dela. E eu não queria ir, eu queria ir para Pelotas. Aí fomos eu, ele e um outro irmão de santo, que era a Sarita do Oxalá. Fomos. Tem coisas que a gente está na rua não vê, ou está dentro não vê o que acontece na rua, né? E diz que a Oxum passou muito bem, passou linda a Oxum nos preceitos do Pai Henrique, não os preceitos que era da casa do seu Romário, ou os santos do seu Romário. Passou nos preceitos do seu Henrique. O Pai Henrique dava até cacaca para os santos, como ele deu em 58 ou 59, na Engá. Então, a Oxum disse, de hoje em diante não me peçam mais nada. E foi levando. Abril teve o aniversário do meu pai aqui. Foi muito triste. Eu não sei como explicar, até não tenho por que estar explicando. Quando foi em agosto, em julho, o pai baixou o hospital, Conceição. E no dia da alta dele, que era 1º de agosto, ele partiu. E aí, entre os preceitos que fizeram, começaram errado. Quem fez, terminou de fazer, perfeito, foi o pai Pedro de Iemanjá. Até saíram uns assuntos aí de filhos de alguns grandes, que o balé quem fez fui eu, não. Deixo bem claro que quem fez o balé de Pai Henrique de Oxum foi Pai Pedro de Iemanjá. Este balé que está há 31 anos aqui no pátio. Para mim, esse homem, esteja em bom lugar, ele fez muito, não só pelo Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, mas tem pessoas de fora, pessoas de outras cidades, então tem gente que estão até hoje, no axé dele está sendo bom, e foi um para outro. O erro é humano, é o que eu posso dizer. E ele tinha uma frase que dizia que ele, Pai Henrique de Oxum, iria morrer, mas que o seu nome jamais morreria. E realmente o nome dele não morreu, e provavelmente não vai morrer no meio batuqueiro. Enquanto o batuque existir, existirá o nome de Henrique Cassimiro Rocha Braga, Pai Henrique de Oxum, porque realmente ele fez uma construção muito importante e foi, como eu disse, um baluarte. Hoje se fala muito dos baluartes do batuque, mas os baluartes do batuque moderno são feitos em cima da possibilidade financeira e da compra de mídia. Nós temos que entender batuqueiros da grandiosidade de Pai Henrique, de Pai Romário, de Mãe Palmira, de quem mais? De Pai Pirica, de Pai João Vó, de Mãe Catarina. Pessoas que viveram numa época onde o seu nome era feito pelo boca a boca, era feita pela mão de axé, pelos milagres que faziam, pelas pessoas que curavam, pelas pessoas que levantavam, pelas pessoas que socorriam, e isso era o que fazia a propaganda, isso era o que fazia a mídia. Não havia essa preocupação em ser um baluarte, em ser um ícone, como se diz hoje, por mídia comprada, por um axó bonito, por uma guia vistosa, mas sim, ou por uma casa elegante, que hoje é o que mais se vende, ninguém pode dar aquilo que não tem, mas e esses grandes baluartes, esses verdadeiros baluartes e ícones que se fizeram sem casas bonitas, sem casas em zonas urbanizadas, sem casas belíssimas,
e sem ostentação econômica, mas pela credibilidade da sua mão de axé. Então, realmente, o Pai Henrique de Oxum Pandá foi um grande baluarte, foi um grande ícone, foi um homem que semeou a raiz da nação cabinda, evidentemente ao lado de outros cabindeiros contemporâneos seus, mas ele foi realmente a grande marca da cabinda que se mantém até hoje. Pai Henrique morava na rua Nova Petrópolis, número 20, no bairro Glória, também em Porto Alegre, onde hoje o seu balé continua sendo cultuado por Pai Raul de Xangô, um de seus filhos. Sobre esse balé, vale destacar que ele foi cento por Pai Pedro de Iemanjá. E, por falar em Pai Pedro de Iemanjá, foi Pai Pedro, junto com o Pai Henrique, quem fizeram o Arisson e Mãe Palmira. A relação de Pai Henrique e Mãe Palmira era de amor e ódio, muito mais ódio que amor, na verdade. E Pai Henrique gostava muito de falar, com Mãe Palmira ainda viva, quem quisesse ouvir, que ele, criatura, tinha ultrapassado a passos largos a sua criadora. Pai Henrique foi um sacerdote muito respeitado pelo seu notório e destacado saber sobre os mistérios do batuque. E apesar do seu elevado senso de responsabilidade, Pai Henrique era muito humano também. Era vivo, era de carne e osso. E é desse Henrique que se permitia viver que vem o apelido Queta. Algo que, é claro, enquanto ele estava vivo, bem poucos, mas bem poucos mesmo, se atreviam a chamá-lo assim. Sim, quanto ao apelido, etiqueta, tem pessoas que não têm idade, não têm intimidades para chamar o meu pai de santo de Queta. Porque hoje eles botam o Pai Henrique de Oxum entre parênteses Queta. Não. Queta era o apelido, era um codinome que usavam os gays naquele tempo de carnaval. Quem é do tempo vai saber, tio Tô com a Vela, aí vem a Marinha, depois veio Praiana, Embaixadores. E ele saiu na Borges de Medeiro, terminava na São Manuel, os batuques, os carnavais, os namoros, as beberagens, mas era tudo sadio. E ali, sim, o Zé tinha um apelido, Zé da Saia, pai Zé da Saia. Outros tinham apelido, o Pai Henrique tinha de Queta. O problema do Ayrton Cinderela. Ninguém tem que falar os de agora, Ayrton Cinderela. Ninguém teve, como eles estiveram presos, que foram presos no costume, Wilson Chaves, Ayrton Cinderela, foram presos. E aí, naquele tempo, não queriam dar o nome deles, um por causa da religião, davam apelidos, davam codinomes de mulheres. Tempo que Ângela Maria fazia sucesso com Cinderela. Não me recordo o ano agora. E perguntaram, o delegado perguntou, e o teu nome é Cinderela. E ficou. Mas isso é para aquele tempo dos amigos, porque o Pai Henrique da Oxum Queta, tu não conheceu, tu não conviveu, tu não teve intimidades. É tão bonito botar Pai Henrique de Oxum. Deixa a Queta os que conviveram. Muito bonito, as pessoas têm história. Eu gostaria que esses antigos que sobraram, amigos meus, e falar sobre seus pais, botassem, que viesse à tona coisas bonitas, que a religião teve coisas, tem e poderá ter ainda coisas bonitas. É só saber fazer, não deixar subir para a cabeça. A religião é tão bonita, a religião do Rio Grande do Sul, que todos dizem que vem da África. O que está acontecendo, está vendo uma mescla aí, não está me agradando. Apesar que não interessa, né, se me agrada ou não. Eu agrado o que eu faço na minha casa. E gosto de agradar os meus amigos. Eu gostaria que os antigos que sobraram ainda falassem. Tão bonitas histórias para contar.
as histórias e as histórias. Pai Henrique de Oxum Pandá Olubumi é um dos grandes sacerdotes não só da Cabinda, mas do Batuque como um todo, pelos seus atos e feitos, e o seu nome está gravado em letras de ouro na história do Batuque Gaúcho. E esse, in memória, é uma singela e simples homenagem a esse grande batuqueiro. Ia xirelu pandami, xirelu pandude, a xirelu pandami, xirelu pandude, e a xirelu pandami, xirelu pandude, a xirelu pandami, xirelu pandude. No nosso próximo episódio, vamos contar aqui a história de um dos mais enigmáticos nomes do Batuque Gaúcho. Vem aí, Pai Zé da Saia de Sobô, aqui no In Memória. Não deixem de curtir e seguir a nossa página para não perderem nenhum dos nossos episódios e ficarem a par de todo o nosso conteúdo. Vem Poeiranças, porque aqui a nossa religião é levada a sério. Um beijão.